você falou rapidamente sobre um conceito que eu acho que é interessante para as pessoas entenderem, que é a densidade calórica, que a gente sempre traz aqui. Porque às vezes pode ser que um alimento em si ele tenha um potencial nutricional muito bom. Só que ele tem uma densidade calórica muito alta. Então, para a pessoa que quer emagrecer, aquilo não faz tanto sentido. Sim. Como é que a gente pode definir a densidade calórica e como aplicar isso na prática para ter decisões melhores quando, por exemplo, o objetivo é emagrecer? Eu dei ali alguns exemplos do que seria um alimento bom para o emagrecimento, né? Mas a gente também pode fazer do que não seria um alimento tão bom para o emagrecimento. Eu acho que a principal coisa seria um alimento que tem uma combinação de carboidrato, gordura e pouca proteína, né? E se a gente parar para olhar um pouco as opções de alimentos hoje em dia, grande parte das refeições, não só dos alimentos, mas das refeições e dos alimentos, tem essa combinação que eu falo que é a combinação explosiva, né? Sim. Carboidrato, gordura e pouca proteína. Batata frita, é a carboidrato da batata, a fritura tem a gordura e tem pouca proteína. Chocolates, coisas como Nutella, quase todas as coisas que a gente para olhar, sendo salgado, sendo doce, tem muita coisa que o pessoal fala, isso é puro açúcar. Mas na verdade isso é açúcar e gordura. Um bolo, por exemplo, né? Não tem só açúcar. E até, isso aqui é muito gorduroso. Aí você vai ver que também tem carboidrato. Então, alimentos que têm essa combinação explosiva, geralmente eles vão ter mais calorias. Quando a gente olha para ultraprocessados, quase tudo tem essa combinação explosiva. Uhum. Quando a gente olha para alimentos naturais, é raro de encontrar, mas a gente encontra nas castanhas, no amendoim, que são justamente os alimentos naturais onde há mais facilidade de se consumir em grande quantidade. Muita gente acha que o amendoim, por exemplo, ou a castanha, é uma fonte de proteína também, né? Aí entra a questão do conhecimento. Uhum. E assim, eles contêm proteína, mas se você olhar lá direitinho a tabela nutricional, eles têm tanto mais gordura, muito mais gordura, e até um pouco mais de carboidrato do que de proteína. Então, eles não são fonte de proteína, eles contêm proteína, né? Uhum. Eu costumo falar para a pessoa assim, se você quer uma fonte de proteína, esse alimento ele deve ter mais proteína do que carboidrato e gordura. É só olhar lá na tabela e você vai descobrir. Então, por exemplo, o feijão é fonte de proteína? Não, na verdade o feijão é fonte de carboidrato. Ele tem quase 3 vezes mais carboidrato que proteína. Então, isso já dá uma ideia da pessoa escolher pelo menos o que é fonte de proteína. Esses alimentos de mais densidade calórica, eu vi vocês comentarem isso em outro episódio, eu atendo muita gente que fala, Felipe, eu como pouco e não emagreço. É super comum essa queixa, Uhum. né? E a pessoa pensa, bom, se eu já como pouco e não emagreço, e ele me fala que eu tenho que melhorar a dieta, então eu tenho que comer menos ainda. É o que as pessoas pensam, entram em desespero. Exato. Mas o comer pouco, uma coisa é você comer pouca caloria, outra coisa é você comer pouco volume. Uhum. Então você pode fazer pratos pequenos, um padrão comum alimentar nas refeições a pessoa come muito pouco, então um pedacinho pequeno de frango, pouco de arroz e feijão, pouco de vegetais, às vezes até mais vegetais, ok. Mas no café da manhã, no lanche da tarde, a pessoa come uma torradinha com requeijão, que são dois alimentos com grande densidade energética. A torrada é mais concentrada em carboidrato, a manteiga e o requeijão em gordura. No café da manhã, um pão com manteiga. Às vezes come uma castanha no meio do dia, amendoim, chegando no fim da noite come ali. Quando você vai ver, isso é uma dieta com muito mais calorias do que se tivesse comido um pratão no almoço, um pratão no jantar e 3 ovos de manhã. É menos calorias. Então é importante a pessoa. Eu não acho que as pessoas precisam necessariamente contar calorias, mas eu acho que é importante desenvolver consciência calórica, que é Uhum. saber, esse aqui, pelo menos assim, ó, esse aqui dá para eu comer bastante, por exemplo, uma abóbora. Esse aqui eu tenho que tomar cuidado com a quantidade, a castanha. Outra coisa dentro desses naturais que acaba entrando nisso são as frutas secas. Por quê? Porque a fruta seca, por exemplo, a uva passa, em 100 gramas de uva passa, você tem ali pelo menos 70 gramas de carboidrato. Em 100 gramas de uva, você tem uns 14, 15. Então, olha a diferença, vai de 14 para 70. Por quê? Porque você tira toda a água da uva, só sobra o carboidrato e aí você coloca mais quantidade. Então, se você comesse a uva passa com água, você teria que comer ali 3, 4, 5 vezes mais, ou até mais, né? Para dar o mesmo carboidrato que comer só a uva passa. Uhum. Então, dos alimentos naturais, o que eu acho que realmente vale mais a pena tomar cuidado é castanhas, frutas secas, as gorduras no geral, como azeite, que assim, o azeite é um ótimo alimento, a gente tem estudos com benefícios, mas 100 ml de azeite tem 900 calorias.
Eu já atendi gente que eu só como frango e salada, eu juro, né, me falou. Uhum. E a pessoa usava muito azeite. Eu falei: "Olha, você pode trocar esse prato por arroz, feijão e carne e outras coisas". E a pessoa fez isso e até conseguiu emagrecer, supostamente comendo muito mais, porque agora eu posso comer um monte de coisa, antes era só frango, salada e um monte de azeite, né. Então, o azeite, essas gorduras no geral, manteiga e tal, pastas de castanha de amendoim, eu acho que seriam os principais, os alimentos naturais a se tomar cuidado com essa densidade calórica. A questão dos sucos, por exemplo, inclusive naturais, é uma coisa que a pessoa toma cuidado, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, na fruta em si, ela contém fibras, contém a água, lógico, que vai fazer parte do suco. Agora, para fazer um 500 ml de suco, por exemplo, pode ser que você gaste, sei lá, 5, 6 laranjas. A pessoa não vai comer 6 laranjas de uma vez Isso. só. Só que no final das contas ela acaba consumindo muito carboidrato, né, na verdade muita caloria no suco, e ela perde o benefício da saciedade, por exemplo, das fibras. O que não quer dizer que, por exemplo, tomar o suco seja pior do que tomar um industrializado cheio também de açúcar, muito mais do que ele. Sim. Agora, talvez não seja interessante para a pessoa que quer chegar no déficit calórico. É, assim, a questão do suco entra primeiro aquilo que eu falei da textura, da consistência. O líquido é muito menos saciante que o sólido, até porque você consegue tomar um copo de suco de laranja em menos de 1 minuto, mas Uhum. você dificilmente vai comer uma laranja em menos de 1 minuto, quanto mais 3, 4. Então a questão do suco é isso, vai ser uma fonte a mais de carboidrato que às vezes você nem está contabilizando, né. Eh, mas assim, acho que se a pessoa faz questão do suco, ou ela pode talvez usar menos frutas, tipo: "Ah, vou usar uma laranja e completar com água", ou eu vou procurar uma fruta que tenha menos calorias e carboidratos, sei lá, um maracujá, um limão, etcétera. Dá para fazer isso, mas realmente se a pessoa todo dia coloca suco de laranja, 3, 4 laranjas, suco de uva integral, vai ser uma adição maior ali de calorias e carboidratos no dia, de uma forma que, assim, não vai impactar a saciedade, isso que é interessante. Uhum. Tem um estudo bacana que eles davam um lanche para as pessoas antes do almoço, e o almoço era num self-service. E eles testaram dar um lanche de proteína, carboidrato, gordura e álcool também, né. E pra quê? Para ver se isso impactava no quanto se comeria no almoço. E eles descobriram o seguinte: quando a pessoa comia um lanchinho de proteína antes, ela comia menos no almoço. Então você colocar algo de proteína no meio da manhã pode impactar positivamente na sua próxima refeição. Quando você fazia um lanche de carboidrato e gordura, não mudava o que se comia no almoço. Uhum. Claro, eles comparavam sempre como se a pessoa não comesse nada ali. Então, não comer e fazer um lanchinho de carboidrato ou gordura, não muda nada o que você come depois. Então, você só está adicionando. E o suco entra nisso, você está adicionando calorias que não vai ter um impacto de reduzir sua ingestão depois. Agora, o álcool é curioso que aumenta o apetite. Então, quando Uhum. a pessoa tomou o álcool, ela comeu mais. É um outro ponto, que às vezes a gente só pensa no impacto calórico, nos nutrientes, nas vitaminas, mas uma coisa importante para a gente pensar na hora de colocar um alimento de emagrecimento é como que isso vai impactar no resto do seu dia. Isso vai reduzir sua ingestão calórica? Às vezes as pessoas têm medo, nossa, mas 4 ovos, acho que é muito calórico. Mas você vai comer 4 ovos aqui, talvez você não faça um lanche no meio da manhã que você fazia, e talvez você coma um pouco menos no almoço. Então ele vai ter um impacto positivo. Da mesma forma, eu vou tomar uma taça de vinho, talvez não seja muita caloria, ou 2 taças, mas além de trazer as calorias do álcool e tal, talvez isso vai te deixar um pouco mais desinibida, vai aumentar seu apetite e você vai acabar comendo mais calorias em prol disso. Então, o impacto do alimento na sua ingestão no resto do dia também é outra coisa para a gente prestar atenção. Perfeito. E até um conhecimento que você trouxe, principalmente talvez com castanhas, doces, alguns alimentos em específico, que a gente falou um pouco dos vilões, né? Além dos ultraprocessados e também das bebidas açucaradas, são aqueles alimentos que causam gatilhos, talvez, de compulsão na pessoa. Até porque tem pessoas que acabam comendo muita castanha, tem pessoas que acabam comendo muito chocolate, e tem gente que come, inclusive, alimentos que teoricamente são mais saudáveis, vamos dizer assim, né? Ainda que não seja um bom termo, mas que, quando consumidos em excesso, vão trazer uma dificuldade para a perda de peso, porque são densamente calóricos. E aí traz uma parte também comportamental do processo, né? Talvez a importância de mostrar que realmente, se você tem compulsão por um tipo de alimento, e provavelmente essa compulsão é por um ultraprocessado, ou por um alimento ricamente calórico, né? Ou que tem aquela mistura de carboidrato com gordura, é interessante talvez tirar esse alimento da sua dieta e evitar ao máximo o contato com ele, porque além, logicamente, do efeito negativo dele, você vai ter que resistir à compulsão
que é criada por aquilo. Então, traz a parte comportamental também, né? Essa questão, assim, eu acho que ela tem muitas nuances, porque a pessoa que tá tentando emagrecer, geralmente ela já fez muitas dietas na vida dela. Não é raro encontrar pessoa que já fez 10, 20, 30 dietas, tá? 30 anos tentando emagrecer. E ela vai carregando várias ideias a partir disso, né? Uma delas pode ser: eu não tenho controle com determinado alimento. E às vezes isso é verdade, mas muitas vezes não é. É uma coisa que ela acabou desenvolvendo, essa ideia. Vou explicar melhor. Por exemplo, existem alguns fatores que levam a isso. Tem aquela coisa bem de senso comum do efeito do fruto proibido, né? Uhum. Tem gente que vai começar uma dieta e escuta assim: olha, você não pode comer pão. A pessoa sai de lá pensando: nessa dieta eu não posso comer pão. E ela acaba pensando no pão o tempo inteiro. Ao invés de ela falar: olha, nessa dieta você vai ter que comer mais carne, mais batata, mais frutas, ela pensa no que ela não pode comer. Quando você pensa no que você não pode comer, a tendência é que você vai estar com esse alimento mais na sua cabeça, e quando você vê esse alimento, é muito fácil de você ter um descontrole, né? Eu já tive muitos pacientes que tinham a ideia que algo era proibido, e eu falei: olha, não tem nada proibido na sua dieta, você pode consumir tudo. A gente vai focar em comer alimentos mais nutritivos, depois a gente encaixa esse outro alimento. E tem gente que naturalmente não comeu mais porque sabia que podia comer. Então, quando a gente entra nessa questão comportamental, primeiro é entender: será que talvez essa ideia tão negativa do alimento esteja te fazendo ter esse descontrole? Porque quando a pessoa come o pão, automaticamente ela pensa: acabei de sair da dieta, não estou mais da dieta. Eu brinco que é como se ela está num portal que está no mundo da dieta, aí Uhum. quando ela come o pão, ela se teletransporta para outro mundo, que é o mundo fora da dieta. No mundo fora da dieta, ela pode comer qualquer coisa, o quanto ela quiser, e uma vez que ela já está no mundo da dieta, ela vai querer ficar mais um tempinho lá, né? Uhum. Porque o mundo da dieta é meio chato, não Sim. tem as coisas que ela gosta. Então, já que ela está no mundo da dieta, ela fica dias comendo ali mal, né? O que eu tento trazer para os meus pacientes é: o seu mundo da dieta tem todos os alimentos. Você nunca vai precisar ir para o mundo da dieta, o mundo fora da dieta, para comer o pão, né? Uhum. E aí o que a gente tem que pensar são determinadas estratégias, porque assim, uma coisa é você tá com fome no meio da tarde, almoçou mal, não comeu nada de manhã, e aí você vai pegar castanha para comer. A chance de você exagerar é muito grande. Sim. Outra questão é: você fez um bom café da manhã, fez um bom almoço, vai chegar para o seu lanche da tarde, você vai preparar um iogurte natural, vai colocar um whey protein nele, vai colocar uma fruta e você vai colocar castanha nesse iogurte, que você combinou de colocar 30 gramas, por exemplo. É muito mais fácil dessa pessoa comer esse iogurte e não procurar mais castanha. O mesmo para o doce. Tem muita gente: eu comi um chocolate aqui no meio da tarde que eu estava com fome. Poxa, a chance de você comer muito é muito grande, qualquer pessoa, porque o chocolate não é um alimento adequado para matar fome. Ele talvez vai te dar mais fome ainda. Agora, você comeu ali bastante carne, comeu arroz com feijão, comeu vegetais, etc. E de sobremesa, depois que você está saciado, você vai colocar um chocolate em quantidade controlada, a chance de você ter um controle é muito maior. Então eu vejo que as pessoas elas acabam usando os alimentos com a função errada deles. Um alimento que deveria ser só por prazer, para que você come um chocolate? Porque você acha gostoso, né? É meio só para isso. Então, se você vai comer ele só porque você acha gostoso, você não vai usar um chocolate para matar sua fome. Você vai colocar num momento propício. E eu acho que existem alimentos que talvez você possa chegar à conclusão que é melhor você consumir só fora de casa. Por exemplo, o bolo. Tem gente que gosta muito de bolo. E é claro, se você fizer um bolo em casa, vai ser uma grande tarefa para você comer uma fatia fina todos os dias de sobremesa. Você pode ser que você coma de sobremesa uma fatia, à tarde você pegue outro, no jantar você pega outro. E aí não vai dar certo. Agora, se você todo final de semana falar: não, eu vou lá na minha doceria favorita, vou pedir uma fatia, comer e voltar para casa. Dificilmente alguém vai numa doceria, pede uma fatia, depois vai lá e pede outra, depois pede a terceira. Você fica um pouco inibido de fazer isso, né? Uhum. Mesma coisa do sorvete. Ao invés de comprar o sorvete lá de 2 litros e na sua geladeira que vai acabar em 2, 3 dias, você vai numa gelateria, numa sorveteria no shopping, come um potinho desse tamanho, não vai impactar nada a sua dieta e ele é até mais gostoso. Eu chamo isso de valorizar a sua exceção. Já que você gosta muito de sorvete e você come sorvete só pelo prazer que você tem,
Então você vai comer o melhor sorvete. O melhor sorvete é mais caro? É. Mas se você comer uma vez por semana, talvez seja o mesmo preço de comprar 2, 3 potes de sorvete para comer durante a semana. Então eu acho que a pessoa tem que analisar isso. De que maneira você está inserindo esse alimento? Qual a crença que você tem nesse alimento? Que você pensa que toda vez que eu como pão, eu sei que eu engordo automaticamente. Ou toda vez que eu comer pão, eu sei que eu vou entrar num frenesi maluco, assim. A pessoa, ela já se sugestiona a sentir isso, né? Agora, tá, eu vou colocar o pão. Eu falo do pão porque é uma coisa muito comum dos meus pacientes. Sim, Uma coisa é você comer um pão com manteiga. Outra coisa é falar, não, vou comer o pão. O que que é o pão? É um alimento que dá pouca saciedade, é pouco nutritivo. É isso que é o pão. Então ele não vai matar fome e não vai te trazer nutrientes. Ok, entendi isso. Então não é que ele é um veneno ou um demônio, ele uhum, simplesmente é isso. E o que você vai fazer? Então eu vou precisar colocar algo que tenha nutrientes e dê saciedade. Então você pode fazer um sanduíche com pão, peito de frango desfiado, e se até quiser fazer um patezinho, creme de ricota, queijo cottage, coisas assim, e ainda se der colocar uma cenoura ralada, um alface, um tomate, você tem uma refeição que tem o pão, mas é uma refeição que tem nutrientes, é uma refeição que dá saciedade. É diferente do vou jantar biscoito com manteiga. Não vai dar saciedade nenhuma. Então, perfeito. eu acho que as pessoas têm que aprender a inserir os alimentos que elas gostam dentro do seu dia. Tanto na questão do momento, será que isso aqui é só de sobremesa que eu vou colocar? Eu preciso comer bem para depois colocar essa sobremesa? Às vezes a pessoa vai comer bem e nem vai querer fazer essa sobremesa. Ou será que, sei lá, farofa? Para eu colocar farofa, que tem mais carboidrato, talvez eu vou ter que colocar menos arroz e feijão. Ou outras fontes de carboidrato. Ou não vou tomar o meu suco porque vai ter a farofa. E eu vou colocar farofa em menor quantidade. Então, eu acho importante a pessoa aprender como inserir, que é uma coisa que as pessoas raramente pensam. Ou eu corto ou eu não faço dieta. Fica um pouco esse dilema, né? Uhum, Porque assim, às vezes a pessoa fala assim: meu problema é o pão, meu problema é o açúcar, meu problema é isso ou aquilo. Sempre que acontece isso, eu falo: tá bom, a gente vai mexer em todo o resto. Depois a gente vai ver essa questão do pão, do açúcar no cafezinho, porque dificilmente é só isso que está te causando problema. Então vamos melhorar todo o resto e depois a gente. O que é mais difícil a gente deixa para depois. E as uhum. pessoas fazem o contrário. Ah, eu amo tal coisa e eu sei que se eu fizer dieta eu não vou mais poder comer. Então mantém isso aí e muda o resto. Ainda tem muita coisa para a gente trabalhar. Dificilmente, olha, meu único problema é esse. Só se a pessoa já tá magra e quer ficar mais magra ainda, mas eu nunca vi alguém que era uma coisa tão ponto, é só o pão o problema. Não, é tudo, né? Perfeito. Mas assim, quando a gente vai para a individualidade de cada um, sim, tem alimentos que eu vou falar, olha, é melhor você não ter na sua casa, você come. Eu evito trabalhar a ideia de, olha, isso aqui você precisa evitar o contato máximo em qualquer momento, sempre, porque eventualmente, quando a pessoa vê esse alimento de novo, é assim, não é realista falar para alguém, nunca mais você vai comer chocolate na sua vida, pelos próximos 40 anos. Vai acontecer, é melhor a pessoa se preparar para isso, que é inevitável, Uhum, porque senão as pessoas pensam, eu vou fazer essa dieta até emagrecer. Assim que eu emagrecer, eu vou voltar a comer chocolate. E aí elas reganham todo o peso. Eu vi que você falou agora há pouco da ideia dieta de emagrecimento, e eu tento trabalhar um pouco a ideia da pessoa que a dieta, na verdade, ela tem que ser para sempre. Porque uhum. dieta é a sua forma de se alimentar. Todas as pessoas seguem uma dieta. Ah, não, meu marido não, ele come todo dia uma coisa diferente. Essa é a dieta dele. O que você tem que fazer para emagrecer é mudar a sua dieta normal, vamos dizer assim. Uhum. Uma dieta mais nutritiva que provavelmente vai te levar para o emagrecimento. E é claro, a partir disso, não estou tendo resultado. A gente vai ajustando para a sua dieta normal ser mais compatível com o emagrecimento. Porque quando você entende que eu tenho que mudar a minha alimentação para sempre e continuar com ela para sempre, para algumas pessoas é um pouco doído ouvir isso. Mas se você entender se é para sempre, então eu não vou fazer dieta de só comer ovo. Então eu não vou cortar o chocolate. Então eu não vou cortar o pão, porque é para sempre. E aí você vai dando seus jeitos de inserir de uma forma que você consiga ter resultado. Então isso é uma coisa que eu acabo trabalhando muito com as pessoas e muita gente não acredita que é possível emagrecer comendo alimento X ou Y. E aí às vezes até impede ela de tentar. Perfeito. E aí, você por acaso tem algum problema com relação à obesidade? Quer emagrecer ou conhece alguém que está nesse processo? Tá vendo quanta informação de qualidade que a gente tem aqui? Se você acha que isso realmente faz a diferença, por favor, se inscreva aqui no canal, porque assim você não só não perde os nossos próximos episódios, como também faz com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas.